Olá, sejam bem-vindos a mais uma Pfizer Talk. Nesta temporada, temos-nos dedicado a dar a conhecer as associações que cuidam de quem mais precisa, os doentes. Hoje recebemos a doutora Ana Sampaio, presidente da APDI, a Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, colite ulcerosa e doença de Crohn. A APDI foi fundada em 1994 e é reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Doutora Ana Sampaio, bem-vinda às Pfizer Talks, é um prazer recebê-la. Sugiro que comece por nos falar sobre o que são as doenças inflamatórias do intestino, como é que se manifestam e como é que evoluem. As doenças inflamatórias do intestino, como o próprio nome indica, são doenças que provocam a inflamação dos intestinos, essencialmente. Há duas grandes doenças, a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Sendo que depois algumas pessoas, como não se consegue classificar bem se é uma ou outra doença, se chama a colite indeterminada, até que se consiga definir se estamos numa ou noutra doença. São patologias do sistema imunitário, mas que se revelam essencialmente nos intestinos, mas sendo que, enquanto a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, no caso da colite ulcerosa, o que é afetado é o intestino grosso e o reto. Ambas dão sintomatologia parecida, portanto causam fadiga, geralmente muito cansaço, provocam também bastantes dores abdominais. E provocam diarreias, mas no caso da colite ulcerosa, as diarreias têm tendência para ser com sangue e, portanto, às vezes é mais fácil de identificar. Contudo, estas doenças também têm muitas manifestações extraintestinais, portanto, há outras consequências que podem até ser o que aparece em primeiro lugar. Podem ser os inchaços nas articulações, pode haver problemas na pele, nos olhos, portanto, vários órgãos que podem ser afetados e que só depois, mais tarde, pode aparecer a inflamação nos intestinos. Quantas pessoas aproximadamente existem em Portugal com este tipo de doenças e como é que diria que afetam a qualidade de vida das pessoas que têm que viver com estas patologias? Estima-se que em Portugal haja cerca de 24, 25 mil pessoas que vivem com estas patologias. A qualidade de vida é bastante afetada numa fase inicial, porque estamos aqui a falar de uma doença que é diagnosticada ao grande pico entre os 15 e os 25 anos. Portanto, quando nós temos 15 ou 25, nós achamos que somos eternos, não é? Pelo menos achamos todos que vivemos até aos 100 anos. E realmente pôr aqui em causa logo que algo vai mudar a nossa vida, não é? Porque é uma doença crónica, é uma doença para a vida inteira, e então as pessoas começam a ver como é que eu me vou ajustar a esta doença. E geralmente também, quando é diagnosticada, as pessoas estão numa fase pior, não é? Estão numa fase de crise, em que muitas vezes têm uma sintomatologia bastante agravada e, portanto, às vezes pensam que será que o meu futuro vai ser este? Pronto, e essa é a grande questão, muitas vezes, que se pretende desmistificar e dizer-lhes que realmente, com um tratamento adequado, com um acompanhamento psicológico, é possível ultrapassar esta doença e que há fases piores, que são estas fases em que as pessoas têm crises e muitos sintomas, e há fases melhores em que as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida quase igual ao restante da população. E diria que, tal como em muitas outras doenças, aqui o diagnóstico precoce é muitas vezes importante. Pensa que, de uma maneira geral, a população em Portugal está bem informada sobre este tipo de patologias, sabe reconhecer sinais e sintomas, estar alerta, por exemplo, para recorrer precocemente a um profissional de saúde, ou pensa que ainda há aqui um caminho importante de fazer em termos de formação, informação e educação para a saúde? O diagnóstico quanto mais cedo, melhor, não é? Porque isto são doenças que vão evoluindo, e à medida que vão evoluindo, também o intestino vai ficando, ou o órgão afetado, cada vez mais inflamado, e quanto mais inflamado, pior vai ser, porque isto tem que haver um retorno depois para realmente haver melhorias. A questão, muitas vezes, é que realmente não é fácil o diagnóstico. Primeiro, estão melhor, mas ainda há os médicos de medicina geral e familiar, ainda a maior parte deles ainda tem algumas dúvidas, não é? Pronto, relativamente ao diagnóstico, e ele pode demorar mais. Pronto, há pessoas, nós sabemos que há pessoas que são diagnosticadas mais ou menos em 6 meses, mas há pessoas que levam 1 ou 2 anos a ser diagnosticadas. E depois há aqui uma necessidade para fazer o diagnóstico de exames complementares, não é? Porque não chega a chegar ao médico e dizer, olha, eu estou com diarreias, realmente são diarreias que são persistentes, portanto,
mais pelo menos de 3 dias de diarreia. São diarreias em que acabam por provocar uma perda de peso muito grande, um cansaço muito grande. Portanto, estas todas as sintomatologias podem levar a suspeitarem que tem a doença, não é? Mas depois, geralmente, é preciso fazer análises ao sangue, análise às fezes e a análise da calprotectina é, sem dúvida, uma das análises essenciais, mas tem sempre que ser complementada, geralmente, por uma colonoscopia. E o que geralmente acontece é que estas colonoscopias demoram algum tempo a marcar, não é? Se as pessoas então recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde, ainda demoram mais. Portanto, às vezes o diagnóstico pode-se atrasar por todos estes movimentos. Mas realmente aqui é importante que as pessoas estejam alertas, tanto o médico de família como a própria pessoa, que realmente vê se perdeu muito peso, se tem muito cansaço, se tem diarreias consecutivas que não consegue parar, não é? E consultar um médico e realmente tentar que seja feito o diagnóstico para saber se é esta doença ou se será outra. Eventualmente também podem ser outras doenças que também têm problemas intestinais. Mas realmente esta doença, quanto mais cedo for diagnosticada, melhor será. Relativamente ao conhecimento da população em geral, realmente é um trabalho que nos preocupa imenso na associação. Nós temos vindo a alertar as pessoas para que realmente estejam atentas aos sintomas, mas lá está, pode ser muitas vezes confundida, não é, com uma gastroenterite ou com um síndrome do intestino irritável. Portanto, não é muito fácil as pessoas distinguirem. É mesmo preciso aqui um médico que as ajude a chegar à concretização do diagnóstico. Muito bem, vocês têm feito de facto um papel muito importante de sensibilização de todos relativamente a estas patologias. Quais é que diria que, doutora Ana, são as principais bandeiras da APDI? Quais é que são os projetos prioritários para este ano, próximo ano, a curto e médio prazo? Uma das nossas grandes bandeiras é ensinar estes doentes a gerirem a sua própria doença. Portanto, para nós o essencial é, como nós dizemos muitas vezes, informar e formar para a gestão diária desta doença. As pessoas têm que aprender a viver com esta doença e que elas próprias perceberem alguns sintomas que vão aparecendo e relacionar, olha, isto pode ser um aparecimento de uma crise de Crohn ou de colite ulcerosa, então vou recorrer ao meu gastroenterologista antes que se agrave a situação. Portanto, é essencial que as pessoas se apercebam isto, é essencial que se apercebam como é que o sistema funciona, o sistema de saúde, para quando precisam, para poderem recorrer e, portanto, nós também damos muito enfoque a isso. Um dos nossos projetos que já está a decorrer, foi um projeto piloto ano passado, mas este ano pensamos abranger um maior número de pessoas, é o de mentoring, que é um projeto de mentoria em que pessoas que vivem há mais anos com esta patologia, que têm uma vivência positiva, ajudam outras pessoas recém-diagnosticadas a ultrapassar esta fase de início, relativamente às vivências sociais, a questões que se põem muitas vezes, que imaginem, conto ou não conto aos meus amigos que têm esta doença, digo ou não no trabalho que tenho doença de Crohn ou colite ulcerosa, porque muitas vezes é preciso ter algum cuidado, porque a outra parte também pode não estar receptiva para receber esta informação da melhor forma. Portanto, e muitas vezes é isto que neste projeto tentamos fazer. Tivemos muito bons resultados, geralmente todos os nossos mentorados conseguiram melhorar a sua qualidade de vida e, curioso, os nossos mentores também. Portanto, é um programa de pares, não é? Em que realmente há aqui ganhos para ambas as partes e se criam ligações até muito curiosas. E doutora Ana, na sequência até do que nos estava a dizer, para terminarmos, se a PDI pudesse pedir um desejo para se concretizar em 2022, qual é que seria? Pretendemos que, como lhe dizia, que os doentes aprendam a gerir a sua própria doença e ajudar também as pessoas que estão à volta, não é? Os familiares, os amigos, há algumas vezes também os profissionais de saúde, para que realmente podemos potenciar a qualidade de vida destas pessoas, não é? E realmente que elas sejam felizes, porque nós acreditamos que é possível, com uma terapêutica adequada, com o apoio psicológico, com o apoio nutricional, nós acreditamos que qualquer pessoa é possível ser feliz com a doença inflamatória do intestino. Muito obrigada, doutora Ana, não só pela sua disponibilidade, pela forma como nos comunicou um pouco melhor como é que é, de facto, uma pessoa viver com uma doença inflamatória do intestino, mas também, essencialmente, por esta mensagem tão positiva no fim. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também a si, que acompanhou mais esta conversa. Regressamos brevemente com mais uma Pfizer Talks. Até lá!